Glória a Deus. Vamos à palavra? Fecha teus olhos. Pai, nesse momento eu me coloco diante da sua presença novamente. E eu reconheço que na minha força eu jamais estaria aqui. Eu sou completamente dependente de Ti. E eu te peço, me tome por completo nesse momento. Eu me coloco vulnerável em Tuas mãos para que o Senhor me guie, Santo Espírito, para que o Senhor me conduza, para que não seja eu falando, mas seja o Senhor falando através da minha vida, da minha boca. Que a palavra, tudo aquilo que o Senhor tem para derramar, cada transformação, cada cura, cada entendimento, possa ser efetivo nessa noite. Que o Senhor possa falar de espírito a cada uma das tuas filhas. Que todo coração de pedra se transforme em coração de carne sensível à sua voz. E que ninguém saia da mesma forma como entrou. Que nós possamos ouvir e entender os segredos que o Senhor tem para cada uma de nós. Nós repreendemos tudo que vem querer atrapalhar, toda preocupação, toda sonolência, toda distração repreendida na autoridade do nome de Jesus. E declaramos nesse momento os céus abertos sobre essa casa, para que haja uma liberdade do seu fluir. Nós já te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. E quem concorda diz? Amém. Glória a Deus, nosso segundo culto da série Segredos. E eu já compartilhei no primeiro, como eu fiquei praticamente um ano guardando o segredo do tema, porque o Senhor já estava revelando e falando e trazendo várias e várias coisas, e eu ia anotando, porque senão a gente esquece. E eu estou com grandes expectativas por tudo que o Senhor vai fazer. E eu sei que Ele vai numa construção. Eu sei que Ele vai nos dando entendimento, discernimento e construindo algo para que a gente chegue lá no final do ano de uma forma completamente diferente. Mas o engraçado, não sei se é assim que eu posso falar, é que, como eu falei, eu tinha várias e várias anotações. E quando eu sento para fazer a palavra, o Senhor fala, não, é outra coisa. Eu falo, oh, meu Deus. Mas é melhor obedecer, do que qualquer outra coisa. E eu espero de verdade que o Senhor encontre corações sensíveis à voz dEle, que eu possa realmente sumir, como eu falei, e que seja Ele, do início ao fim. Eu falei desde o início, no outro culto, pense uma estação que eu tenho falado, Senhor, eu estou vulnerável ao Senhor, faz o que o Senhor quiser. Que eu não seja um impedimento de nada do seu agir, do seu mover, daquilo que o Senhor quiser. E não é fácil, muitas vezes, porque a gente quer ir para aquilo que é mais confortável, para aquilo que a gente já sabe. Mas eu peço a graça do Senhor para comunicar a palavra que Ele trouxe. E eu creio que vai ajudar nessa construção, para que a gente possa ir avançando naquilo que o Senhor tem. Amém? Vocês estão aqui? Quem estava no último culto, no primeiro culto de mulheres? Segredos. Para quem não estava, levanta a mão. Então, vou recapitular muito rápido, porque não vai dar tempo de pregar de novo, obviamente. Mas, se eu fosse resumir em um único ponto, o que o Senhor trouxe nesse start dos segredos, foi um convite, onde o Senhor nos chama e nos convida a subir. Vem, sobe aqui. Eu vou ler o texto, Apocalipse 4, versículo 1. Depois dessas coisas eu olhei e eis que vi não somente uma porta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi como trombeta falar comigo, dizendo, sobe para cá e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém assentado. E o primeiro culto, então, foi literalmente um convite. Não é uma convocação, até então, não era uma imposição, mas o que nós entendemos é que o Senhor abriu essa porta, e o caminho está acessível, e Ele faz um convite, vem, sobe. E nós falamos que o subir muitas vezes demanda uma energia, demanda um esforço, uma intencionalidade, mas quando eu chego lá, eu vejo coisas que eu não vi, a minha perspectiva muda. Eu tenho acesso a coisas que antes eu não tinha.
E esse é o chamado. Essa é, a porta está aberta, mas não vai ser no natural. Como nós lemos um texto, imediatamente me achei no Espírito. Então vão ser informações privilegiadas espiritualmente falando. É um lugar não naturalmente. Nós não vamos subir um morro, um monte, no literal. Pode até subir se você quiser fazer vigília, amém. Mas o convite é para nós termos esse lugar no Espírito com o Senhor, mais elevado, um lugar que a gente ainda não acessou, mas que o Senhor está falando, vem. Vocês estão aqui comigo? Quem aceitou esse convite e está tentando subir? Algumas não, misericórdia. Amém. Ninguém vai ficar pelo caminho, né, irmãs? Vamos subir, sim ou não? Está fraco, Senhor Jesus. Eu vou dar mais uma chance, é a última. Vamos subir, sim ou não? Melhorou. Está melhorando. E qual que é a questão de eu subir e ter essas informações? É justamente para que a gente possa se preparar. Quem aqui já foi pego de surpresa? Vou dar um exemplo, né? Quem nunca? Você estava de boa em casa, naquele momento que você olha para a pia olha para você, você olha para a pilha de roupa, ela olha para você, a roupa que está na máquina lá desde de ontem. Mas é os únicos 10, 15 minutos que você tem para descansar e você fala, vou ficar sentada aqui, vou esticar minha perna. E daí, naqueles minutos, chega uma visita, que não te avisou quem? Já passou por uma situação assim? Sim ou não? Como é que você se sente? Meu pai. Não é verdade? Diferentemente, se a pessoa avisa para você, olha, hoje está o horário, daqui a pouco eu vou chegar aí, passa um café para mim. Você sai que nem um risco, guardando tudo que é bagunça, estendendo a roupa, lavando a louça, passando um pano. Sim ou não? Põe no quartinho da bagunça que só Jesus. Mas é uma informação. E é mais ou menos nesse sentido. Quando nós temos acesso a esse lugar em Deus, foi o que ele fala, eu te mostrarei coisas que estão por vir. Eu vou te mostrar para que você não seja pega de surpresa, para que você possa se preparar, para que você esteja atenta, para que você não ande distraída. Vocês estão aqui comigo? Até porque esse convite é aberto, mas só aqueles que se dispõem, porque o versículo que nós estamos andando esse ano é Provérbios 25:2, a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhar. Então eu preciso procurar. E como é que eu faço isso? Jeremias 33:3, invoca-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então invocar o Senhor, clamar por Ele. Como Ele está falando, vem. Fala, Senhor, eu estou aqui, me ajuda a subir. É literalmente como se fosse o elevador o clamar. É o acesso para que a gente possa se achegar a Deus, para que a gente possa ter essa visão. Vocês estão comigo? Então, esse foi o resumo do que Deus falou no culto passado. Nós temos esse canal, temos essa possibilidade, temos o convite. Nós precisamos clamar. E até aqui estava tudo bem, glória a Deus, aleluia. Mas, orando e discernindo, quando eu estava orando para fazer a palavra que o Senhor queria, a questão não é quem vai subir. A questão aqui, agora, como o Senhor vai nos conduzir nesse segundo culto, é entender como nós vamos subir. Vocês estão aqui? Não é só o subir, mas é o para quê. É de que forma. É como é que eu faço. Qual que é o propósito disso? E ter, como eu falei, acessos a tesouros é muito legal. Tesouros que ainda não foram revelados. Tesouros que ninguém acessou. É a novidade. É literalmente o novo. E, uau, isso é muito, muito, muito legal, muito precioso. E é realmente algo muito específico. Mas o que o Senhor trouxe é que
não é só o subir, mas o como e o porquê, porque o depois de subir traz suas consequências. E se nós não estivermos atentas, muitas vezes eu subo para pegar coisas novas, mas eu perco aquilo que eu já tinha. Deu para entender? Eu vou esquadrinhar o novo, eu quero o novo, eu quero ter mais. Eu preciso acessar mais, eu preciso ter ideias criativas, eu preciso ter a revelação, a porção total. Contudo, todavia, entretanto, eu não posso me esquecer e deixar para trás, desguarnecido, aquilo que eu já conquistei. Aqueles tesouros que já custaram na estação passada, num tempo passado, e que eu já galguei, e que eu já tive acesso, e que já me pertencem. Por quê? Porque lá em cima a gente sabe que tem um lugar escondido onde o inimigo não acessa, né? Onde o leãozinho não chega, onde... Vocês lembram? Mas embaixo tem uma guerra sendo travada. E se eu me preocupar só com aquilo, com o tesouro que ainda eu não tive, com aquilo que ainda não foi visível, eu me esqueço daquilo que eu já tenho. E daquilo que é minha responsabilidade, que o Senhor já me deu, manter protegido, manter guardado. Estou conseguindo me fazer entender? Mesmo? Só uns 3 sim. Vocês querem que eu comece de novo? Vocês estão aqui? Está tudo bem mesmo? Amém. Então, não é apenas receber mais, acessar mais, mas é também, eu vou avançar, eu vou subir, mas é também proteger aquilo que eu já tive. E o Senhor me trouxe um texto nesse sentido. E está lá em Joel, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Eu vou ler o texto e depois eu explico o contexto, pode ser? Joel 3, versículo 1. Eis que, naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom e todas as regiões da Filistia? Isso é vingança que quereis contra mim? Se sim, se me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levaste a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas, meteste nos vossos templos. Vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos e de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar de longe dos meus limites. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde vendestes e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Pastora, não entendi nada. Calma, a gente vai chegar em algum lugar. Fica tranquila. Qual que era o cenário? Lembra que a gente falou até na oferta a questão da obediência? E o povo tinha se perdido, não foi completamente fiel, e foi se apartando, até que chegou uma geração que nem conhecia o Senhor, que nem sabia os grandes feitos dele. E tudo aquilo que eles, com grande luta, conquistaram, gerações passadas, foi se pervertendo e se afastando do propósito original, porque o Senhor tinha separado uma terra para o seu povo, uma terra que emana leite e mel, uma terra específica. O Senhor tinha um propósito específico. Só que foi se afastando tanto, e ali, daí já não era nenhuma questão de obediência, era uma questão porque eles não tinham nem a consciência. E eles foram se afastando, e o inimigo, ele é sagaz. Quando eu não estou consciente da guerra que eu estou, não pense que ele fica com dó. Ah, tadinha, não vamos atacar e não vamos pegar tudo, porque talvez ela não saiba, ele não saiba a batalha que ele está. É assim que funciona? Não. Eles vieram e, esses povos em específico vieram e arrebataram tudo que era do Senhor, tudo aquilo que era precioso. O legado, porque os filhos e as filhas, a terra, eles tomaram de volta. Os tesouros do templo, que o povo tinha feito em sacrifício, em oferta,
E estava lá, os tesouros do templo tinham sido levados, estavam em templos que hoje eram profanados, que não tinham nada a ver com o Senhor. Vocês estão aqui? E esse que entra a questão de o cuidado que muitas vezes nós temos que ter, porque foi muitas conquistas, foram muitos tesouros, foram coisas preciosas que eles conquistaram. Imagine se eles tivessem obedecido à risca as direções do Senhor. A bênção estaria na amassadeira, nos filhos, no ventre, em tudo, como a gente leu nos versículos no início. Mas não, eles se afastaram, e o inimigo veio e tomou. Só que, fala comigo, só que, cutuca a irmã que está do seu lado, fala, presta atenção. De quando em quando, o Senhor pisa a terra, e o Senhor vem para julgar o povo, para julgar e fazer a vontade dEle. E eu creio, queridas, de acordo e debaixo com a palavra, como o pastor ministrou, que esse ano é um ano em que as promessas do Senhor serão completas na nossa vida. Aquelas promessas, aquelas coisas que eu já tinha acesso, a restauração, restituição, e aquilo que eu não vivi ainda, esse ano vai se concretizar. É o que significa o número do ano. E vocês lembram do primeiro culto que o pastor pregou? Se não vim, pastora, tem lá no nosso YouTube, é só você assistir. Então, eu creio de verdade que, claro que isso fala ao final dos tempos. Esse grande julgamento, essa grande batalha que vai ter. Mas eu creio que se aplica também, de certa forma, não que nós não, que eu não acredite que nós estejamos no final dos tempos. Porque a cada barbaridade que a gente vê, e estava tudo na Bíblia, e a gente vai se assustando, eita, atrás de vixe, sim ou não? Mas quando, ninguém sabe nem o dia nem a hora. Mas eu creio que, como eu falei, de quando em quando o Senhor se levanta do trono e Ele vem, pisando a terra. E Ele vem para julgar. E Ele vem para alinhar com a sua vontade. Satanás acha que comanda. Mas quando o Senhor fala e brada, todas as coisas têm que entrar debaixo do propósito dEle. Não tem nada que seja mais poderoso. A palavra do Senhor é a mais poderosa de qualquer outra coisa. Por quê? Porque ela veio primeiro. Ela existia antes de tudo existir. Então não tem nada mais poderoso que a palavra. E eu creio, como foi liberado, que essa é a estação que o Senhor vem pisar e julgar. E quando Ele vem, e nós não estamos mais na antiga aliança. Sabemos que é um processo, mas nós temos agora o poder de escolha, de entender mais os propósitos do Senhor, de buscar a sua palavra. Nós não estamos, se você está aqui, deixa eu te contar, você não está como aquele povo que não sabia, que foi roubado, que foi subjugado e que estava ali sofrendo sem saber. Hoje, se você está aqui, você tem acesso à palavra de Deus, você tem acesso à casa, você tem acesso a tanta informação. Então, busque saber qual que é a vontade do Senhor. Amém? E eu creio que se você está aqui é porque você quer entender e quer saber, sim ou não? Mas quando o Senhor vem, Ele traz algumas coisas. Como eu falei, é a restituição dos filhos. Então, eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu já estou liberando e profetizando. Se você tem filhos que estão fora do caminho do Senhor, eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, que essa é a estação que eles vão voltar. Que essa é a estação onde o temor vai visitar. Você vai tratar em amor, você vai tratar com cuidado e vai recebê-los. Mas essa é a estação de restituição, quem recebe? Começa a declarar e profetizar, amém? Ou aquelas que nem têm filhos, de verdade que não foi antes que me veio essa palavra de fertilidade. Mas aquelas que querem ter um legado, deixar um legado que também se concretize nessa estação. Vai ser restituído as terras, as posses. Né? E outra coisa, que o povo foi espalhado. Aquele povo que foi um dia um grande exército que lutava para batalhar e para conquistar a terra prometida, aos poucos foi se perdendo, mas não só ficou se perdendo, a estratégia foi separar. Envia um para um lado, envia outro para o outro, envia outro para o outro. Por quê? Satanás sabe a força, mulheres, que nós temos quando nós estamos em conjunto. E o que eu estou querendo falar é isso.
Olha bem para o seu lado aí. Olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Esse é o exército que está disposto a lutar com você hoje. Amém? Você não precisa passar por guerra nenhuma sozinha. Uma coisa é um soldado. Outra coisa é um exército. Posso compartilhar algo que eu falei ontem? Nós tivemos reunião do Ministério de Mulheres. Nós temos tido várias e várias reuniões. E, para muitos detalhes, muitos segredos, muitas coisas. E foi uma das coisas que eu falei, gente, eu tenho convicção. Vamos fazer o seguinte, cadê as meninas do Ministério? Levanta, por favor. Posso falar para vocês? Essa é a linha de frente do exército. Eu tenho convicção que eu não faria nenhum 50º, 100º do que a gente faz enquanto ministério se não fosse todas e nem tão todas aqui. Essa é a diferença. E eu falo para elas, todas as vezes eu falo, vale a pena. A gente tem as lutas e as batalhas, mas essa é a linha de frente que muitas vezes abdica de estar com os filhos, com a família, com as coisas, de curtir final de semana, de curtir feriado, para estar servindo, para que outras mulheres sejam impactadas. É as mulheres que vão na linha de frente. Só que já fica o convite, hashtag fica a dica, se você quiser fazer parte, tem mais lugar. Mas vai ter trabalho, né? Vai ter trabalho, meninas. E eu até compartilhei. Vamos dar uma salva de palmas para as meninas? Eu jamais... Pode sentar, meninas. Obrigada. Jamais conseguiria fazer eu nem sei o quê. Eu até compartilhei ontem na reunião. Não foi? Posso contar? Não, vocês não querem saber, deixa quieto. Posso contar mesmo? Eu compartilhei ontem na reunião uns 5 minutos de tilt que me deu ano passado. Nós estávamos preparando o Congresso Seja Luz e tinha muita coisa para fazer. E eu confesso que eu olhei para o lado, eu vi a Andressinha, que é a líder do ministério. Está lá, ó, acabada, de verdade. Assim, ela estava com as olheiras, tudo descabelada. Quem vê assim, toda arrumadinha, nem imagina como ela estava naquele dia. Ela estava acabada, assim, eu olhei para ela, daí eu olhei para o outro lado, estava o Arão, que é o marido da Paula e pai da Manu. E ele é do ministério por osmose, ele não tem escolha. Ele simplesmente serve no ministério, ele faz parte disso. Inclusive, quem não viu o painel, seja curiosa ali, depois vai, porque é mérito dele. Mas eu olhei para o outro lado, o Arão tinha derrubado aquele painel de Jesus no pé dele, estava acabado, também todo descabelado, suado, o dia inteiro ralando. E me bateu uns 5 minutos. E eu falei assim, o que eu estou fazendo? E eu comecei a chorar, e eu não sou de chorar, vocês sabem que eu não sou de chorar. E me deu um desespero, e eu falei para a Andressa, eu falei, vem aqui. Falei, alguém tem que me botar freio. Alguém tem que falar não, quando eu tenho umas ideias malucas, vocês têm que falar. E eu comecei a chorar de nervosa, assim, que eu falei, cara, o que eu estou fazendo? A galera está se esgualepando. Mas daí, como eu falei que foi só 5 minutos, o Espírito Santo rapidamente me trouxe o prumo de novo. O Espírito Santo falou, é? E quando é que tudo isso que você está fazendo para você mesmo? Eu falei, nossa, é verdade, né? Eu não estou fazendo para me gloriar, para aparecer, pelo contrário, as meninas sabem. Eu nem gosto, o mínimo possível. É que tem a função de ministrar, mas o resto... Eu falo, vai, liberdade, vamos, enfim. Daí o Espírito Santo age assim comigo. E fala assim, para isso, já deu o teu piti? Então vamos. Agora levanta, que tem muita coisa para fazer. Daí eu parei, enxuguei as lágrimas e falei assim, retira o que eu disse, vamos embora. E foi mais ou menos assim que funcionou e funciona até hoje. Mas por que eu estou falando isso? Voltando. Porque quando o Senhor pisa a terra, Ele traz aquelas que vão lutar a batalha com você. Ele traz aquelas que vão ficar lado a lado. E isso também é um dos grandes segredos. Ter pessoas que vão te apoiar na jornada. Você não precisa estar sozinha, você não precisa se afastar.
Talvez você não seja tão amigável e tão cheia de, comunicativa e tudo mais. Mas não tem problema ter alguém que ora com você, que te ajuda, que te discipula. Faz toda a diferença. Sim ou não? E amém. E eu creio que tudo que a gente falou até agora é um movimento que o Senhor está fazendo. Só que é engraçado que esse texto que a gente leu, ele falou assim, venham, todo o povo, eu vou juntar todo o povo, e eu vou vingar, e eu vou restituir as terras, eu vou restituir os filhos, mas nós vamos descer. Vocês repararam nisso? Descer para batalhar. E o que tem a ver o descer com subir? Tem a ver, porque na sequência. Versículo 9, Joel 3, versículo 9. Joel 3, versículo 9. Proclamai isso entre as nações. Apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Chegue-se e subam todos os homens de guerra. Vamos ler juntos? 3, 2, 1, vai. Não, volta. Não, mas pedi para você pôr. Espera aí, deixa eu explicar. Aqui fala homens, mas não fala homens no sentido de cuecas. No sentido de macho. É homens no sentido de raça humana. E eu creio, como eu estou falando aqui, que tem um exército de mulheres valentes. Amém? E o chamado é para subir novamente. Antes de descer, fala, vem aqui. Só que o importante, por que a gente vai subir? Porque a gente vai começar a entender que guerra que nós estamos. Apregoai, venham e subam, mas não subam só para subir. Subam porque a gente está em guerra. Mas ela é uma guerra santa. Vocês estão comigo? Apregoai guerra santa. O que é uma guerra santa? Diferentemente de uma guerra carnal, onde eu luto pelos meus próprios interesses, onde eu luto pela minha vontade, onde eu luto para que aquilo que eu acho que tem que ser, prevaleça. Uma guerra santa é onde eu luto pelos propósitos do Rei, pelos propósitos do Senhor, por aquilo que Ele tem. Vocês estão aqui comigo? E fala, suscitai, fala comigo, suscitai os valentes. Mais forte, suscitai os valentes. Cutuca a irmã que está do seu lado e fala, suscitai os valentes. Sabe o que significa o suscitar ali? É acorda, desperta. Sai do seu sono, da sua cegueira, desperta literalmente. E é para fazer isso de uma forma valente, de uma forma consciente. E obviamente que essa guerra descrita aqui, como eu falei, é do final dos tempos e tudo mais. E ela, quando foi escrita, era um outro formato de guerra. Mesmo Guerra Santa era um outro formato de guerra, no literal. Mas eu e você sabemos que hoje a nossa guerra não é contra... Nossa guerra não é contra... Gente... Nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Aonde está isso? Efésios 6, versículo 10. Efésios 6, versículo 10.
Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vamos ler juntos esse final? Permanecer inabaláveis. Nossa guerra não é contra carne e sangue. É uma guerra espiritual. E o Senhor está proclamando para mim. Mas Ele não vai só te mandar para a guerra. Ele vai fazer, na força do poder dEle, que você vá para a guerra, mas depois de ter vencido tudo, permaneça inabalável. Por que eu vou permanecer inabalável? Porque eu não vou na minha força. Porque eu não vou fazer aquilo que eu acho. Porque essa guerra não é pelos meus próprios interesses. Essa guerra é para proteger aquilo que o Senhor já me deu. Essa guerra é para quando o Senhor vem proclamar a vontade dEle. E eu vou acessar coisas e vou ter acesso a tesouros lá em cima. Primeiro eu subo para entender. Opa! Aí depois eu desço para guerrear. Vocês estão comigo? Estão conseguindo me fazer entender? E o desejo do Senhor é que possamos sair inabaláveis. E como eu falei, não é sobre ter acesso a coisas, é proteger aquilo que eu já tinha. A questão é, o suscitar, como eu falei, eu fui pulando aqui, mas deixa eu só... Suscitar é agitar, despertar, acordar e incitar. E a questão é, vocês estão aqui comigo? Cutuca a pessoa que está do lado, fala, e aí, valente? Está acordada? Está disponível? Você vai guerrear ou vai ficar de boca molice? Tem uma figurinha minha que eu sei. Eu sei das figurinhas de WhatsApp minha que vocês mandam por aí. Que é eu falando, larga a mão de ser franga. Quem já viu? É isso mesmo. Larga a mão de ser franga e vamos para a guerra. Larga a mão de ficar... Mulher é mais sensível, mulher diz que, mas deixa eu te falar. Para de picuinha e vamos para o que interessa. Vamos para a guerra santa do Senhor. Vamos acessar os tesouros, vamos proteger aquilo que a gente já tem e vamos avançar. Vocês estão comigo? Fala, e aí, valente, está acordada? Suscita, Senhor, um exército de valente que não vai dormir no culto. Que não vai amolecer. Que não vai ficar de picuinha, que não vai ficar olhando para trás, que não vai ficar, ai meu Deus, mas eu não, porque ninguém me olhou, porque ninguém me abraçou, porque isso, porque aquilo, porque ela me olhou com cara feia, porque a roupa do bazar que eu queria não me serviu, e a irmã pegou e serviu para ela. Para! Porque a irmã roncou no quarto do retiro. Para, leva protetor de ouvido. Sei lá. É a guerra santa e para de olhar só para o nosso, vamos olhar para aquilo que o Senhor tem. Vamos subir, vamos descer. Porque a gente tem coisa para conquistar, mas a gente tem coisa para proteger. E como é que nós vamos fazer isso? Pergunta para mim, como é que nós vamos fazer isso? Versículo 10. Joel 3:10. Agora sim, Arthur. Vamos ler juntas? 3, 2, 1... Mais uma vez, como um exército de valentes. Amém. O subir é para entender e discernir. Mas quando a gente desce, a gente olha para aquilo que a gente já tem. Talvez aquilo que a gente já estava acostumado. Talvez aquilo que já é parte do meu dia a dia. Só que isso se torna a minha arma de guerra.
Isso se torna a estratégia que Deus nos dá para a gente não ficar na encolha, não ficar só aqui, mas fazer armas de guerra com aquilo que a gente já tem. O que é relhas do arado? Entendi nada, pastor. O que seria isso? Não é um termo tão comum hoje em dia, mas era algo usado naquela época na agricultura, que era como algo que ia mexendo na terra, remexendo a terra para o plantio. Era como se fosse um... Depois você procura imagens. Tipo um ferro, um negócio que eles iam passando, assim, que os bois iam puxando para remover a terra. E depois conseguir plantar. Ele remexia o suco da terra, assim. E agora, aquilo que era isso, que era para remexer, o que o Senhor fala é forjar espadas da vossa relha. Fala comigo, forjar espada. E o que é isso, pastor? Eu vou sair, né? Se falar isso para os meus filhos, eles vão amar. Você vai falar, é para hoje que nós vamos fazer espadinha, pem, dá um na cabeça do outro. Mas não é. Lembra que a gente falou que a nossa guerra não é natural? A nossa guerra não é contra carne e sangue. Da mesma forma que a nossa guerra não é natural, as nossas armas não são naturais. Não vou sair cutucando a irmã, dando uma espadada no marido. Ah, que horror! Quem falou Irmã, melhore. Vontade? Mas não é isso. A nossa espada é o quê? A palavra. E houve um tempo, queridas, onde quem queria afiar suas armas, que fala justamente dessa arma aí, quanto mais afiada, melhor era o trabalho, mais rápido era. E não só os utensílios, mas as armas de guerra também. Teve um tempo que o povo do Senhor não tinha acesso àquilo que afiava. Essa história se encontra lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, do 19 ao 22. Não precisa abrir, mas eu vou ler aqui, pode ser? Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado e da sua enxada, do seu machado, da sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um ciclo para amolar o fio das relhas e das enxadas, e 1/3 do ciclo para amolar machados e aguilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e Jonatas. Porém, se acharam com Saul e Jonatas, seu filho. Teve um tempo que o povo era subjugado e que eles não conseguiam. Para eles afiarem a espada, eles precisavam ir para o inimigo e pagar um alto preço. Fala, mas você, irmã, fala para a Valente que está do seu lado, fala, mas você, irmã, não depende mais de ninguém para afiar a sua espada. Você pode afiar, todo dia. Vocês entenderam o que eu estou falando, né? A nossa espada hoje, como ela não é natural, é o quê? É a palavra. Ela é a nossa arma de guerra. Quando eu tenho a palavra ancorada no meu coração e na minha alma, ela se torna uma arma de guerra. Porque quando o inimigo vier com ataques na minha mente, vier com coisas que eu sei que não vêm do Senhor, com ideias, com planos, com sentimentos, eu pego a palavra e rebato e declaro. Só que se eu não sei a palavra, se eu vou ter que afiar, pegar minha Bíblia, cadê? Diferente se eu sei. Então fala para a pessoa que está do seu lado, você não tem desculpa, irmã. Afia bem a tua espada aí. Porque nós estamos numa guerra santa. Vocês estão comigo? Pergunta para a irmã que está do seu lado, o que você tem na mão? Porque as armas de guerra eram justamente aquilo que eles já tinham. Era aquilo que eles já estavam, que era o cotidiano deles.
E onde que isso se aplica na minha vida e na sua vida e nos dias de hoje? Como eu falei, não é uma guerra natural, mas é a nossa guerra do dia a dia e aquilo que nós já vivemos, que é já o nosso tesouro, que já é o que a gente tem acesso, que o Senhor liberou, que vai ser poderoso para a gente guerrear e conquistar. O que muitas vezes acontece é que a gente menospreza, esquece, se cansa, se irrita e esquece daquilo que a gente já tem. Às vezes nós deixamos de afiar nossa espada e muitas vezes ficamos bravas, irritadas. E estamos guerreando com uma faca, né? Quem já tentou cortar uma carne congelada com uma faca cega? Você fica irritada. É mais ou menos isso. O que eu estou querendo dizer? Aquilo que nós já temos, queridos. O ambiente que nós já estamos, seja em que área for, é exatamente o que você precisa cuidar e proteger, mas vai ser o instrumento para te levar e te dar acesso para a nova estação. Eu vou falar de novo. Aquilo que você já tem, o acesso que você já tem, aquilo que você já conquistou, seja em que área for, seja na sua família, seja no seu casamento, seja no seu ministério, seja na sua profissão, seja o que for, é exatamente o que você precisa para te conectar para a nova estação. O detalhe é, eu preciso só estar atenta e afiada. Mas sabe o arroz nosso de cada dia? As nossas casas, os nossos casamentos, o nosso trabalho, que nós oramos tanto, às vezes, a faculdade que oramos tanto para entrar, às vezes desgasta e perde o fio. Só que, se eu começar a olhar e deixar a minha espada desafiada, eu vou só me irritar, só ficar distraída e perder tempo. Estou conseguindo fazer entender? Quantas de nós perde tempo em estações e fica batendo a cabeça ali e fala, meu Deus, parece que eu não saio do lugar, não saio do lugar. Mas é porque a gente fica, em vez de afiar a espada, porque cansar, todo mundo vai cansar. Ter desafios, todas vamos ter. Só que se eu olhar para essas situações, em vez de ficar reclamando, afiar a minha espada e falar, isso é uma promessa do Senhor. Isso é um bom tesouro dos céus que Ele já me deu. Isso aqui é meu por garantia, por mérito. Eu conquistei, eu lutei, eu orei, eu estou aqui. E eu vou defender com unhas e dentes, em vez de ficar amaldiçoando. Eu vou brigar até o último fio. Porque esse é um propósito do Senhor, essa é uma guerra santa, não é minha teimosia. Se não for teimosia, né? Deu para entender, né? Então, o detalhe é quando nós começarmos a reclamar, a querer... Posso contar o que aconteceu comigo? Não, deixa, vocês estão distraídos. Obrigada, Thaís. Vou contar para você depois, no final do culto. Posso contar? Vocês acham que eu não passo por guerra, né? Eu contei também ontem para as meninas do Ministério de Mulheres. Nós estamos ainda num processo de consagração bem intenso com o ministério. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por isso. Mas eu até compartilhei, a gente foi compartilhando aquilo que o Senhor ia falando e tal. E eu compartilhei umas guerras que eu tive também. No processo de buscar mais de Deus, de entender mais de Deus, que você está literalmente matando a sua carne, vem situações querendo te desestabilizar. E eu confesso, irmãs, né, já pedindo perdão aqui, arrependendo dos meus pecados. Faz umas 2 semanas isso, eu acho. Que eu estava numa boa, de verdade. Sabe quando você está numa boa, assim, lutando as suas próprias guerras, matando a sua carne e tal? E veio pessoas próximas falando um monte de coisa para mim.
e falar várias coisas em relação a tudo que a gente estava fazendo e tal. E na hora, né, eu estava meio, acho que com a espada meio desafiada, meio desatenta, não sabia onde tinha largado. Você chega em casa, vai largando as coisas da guerra, assim, depois sai caçar, sabe onde eu pus o chinelo, onde pus, sei lá onde estava a minha espada. E eu confesso que eu comecei a dar lado para o inimigo na minha mente. E eu falei assim, quer saber? Já peço perdão, tá? Falei, que se exploda todo mundo. Que cada um vá buscar o seu. Não vou nem mais me ver pela frente. Vou ficar aqui, tenho minha casa para cuidar, tenho meus filhos para cuidar, tenho coisa para fazer, eu não estou... E sabe, e o inimigo começou a falar, isso aí, deixa que se lasquem. Não estão nem aí porque você está fazendo. E não sei o quê, e não sei o quê. Vocês acham que é só vocês, né? Quem aqui já passou por coisa assim? Mas graças a Deus, né, que o Espírito Santo fala assim, eu fico imaginando, né, ele me olhando e fala assim, pronto, já deu seu piti? Tipo assim, que nem eu chorando, me arrependo do que eu estava fazendo. Não, vamos embora, vai, te retiro o que eu disse. Tipo isso, daí ele fala assim, deu, né? Tipo, você está entendendo aqui qual que é a guerra? Uma vontade, irmã, de dar uma bicuda no balde, assim, fazer voar longe, cuidar da minha vida, fazer o que eu... Mas olha, mas ainda bem que a gente lembra que a gente é crente. E a gente lembra onde está a nossa palavra. Onde nós estamos ancorando as nossas brigas, as nossas guerras. E é no dia a dia. Deixa eu te contar, essa guerra santa é no dia a dia. Não fique imaginando que você vai lá só para um dia da batalha. Hoje vai ser o dia da batalha, esteja preparado. É todos os dias. É o momento inteiro. Se você vacilar e abaixar sua guarda, em algum momento, se começar a dar lado para a voz que vem na sua cabeça, o inimigo vem. Vocês estão comigo? Está fazendo sentido o que eu estou falando? Outra coisa que ele fala, faça lanças da vossa podadeira. Lança, diferente da espada, é uma arma mais comprida, que é para você atacar de longe ou para você jogar. E o que eu discerni quando estava orando em relação a isso, não é só as coisas que eu tenho, mas aquilo que está próximo. As minhas promessas, os sonhos que eu já estou quase alcançando, e o inimigo vem tentar. Aí eu pego a minha lança e... Eu acho que vocês não entenderam. Vocês entenderam o que eu falei? A espada é no corpo a corpo. A lança é o inimigo tentando tirar os sonhos, os propósitos, a vontade de sonhar, a vontade de realizar, o vigor de fazer diferente, o vigor de conquistar. Só que nessa você não espera chegar perto, você joga de longe mesmo, irmã. Só que tem que estar afiado também. Vocês estão aqui? Só que o mais interessante, né, que o Senhor fala ali na sequência do texto, antes de eu fechar, é que se eu daí, tudo bem, Senhor, mas eu não vou ter mais o instrumento de guerra ali, se eu usei o meu arado, né, a relha do meu arado para fazer uma espada, se eu usei a coisa para fazer, a minha podadeira para fazer uma lança, e agora, como é que eu vou plantar? E agora, como é que eu vou cuidar? E na sequência do texto, é legal porque ele fala assim, no versículo 13, lançai a vossa foice, porque está madura a seara. Vinde pisar, porque o lagar está cheio e os seus compartimentos transbordam. Quando você começa a guerrear a guerra santa, Ele cuida da sua colheita. Ele cuida do seu plantio. Ele faz transbordar. Ele fala, só vem e recolhe agora. Porque você está na guerra certa. Você está fazendo aquilo que eu mandei você fazer. Vocês estão aqui? Só que para fechar, e eu estou acabando. Nenhum acha que vocês iam estar... Que falsas vocês. Vou chutar o balde, hein? Brincadeira, está amarrado. Às vezes vão... Brincadeira. O mais legal, põe no Joel 3:10, de novo para mim, fazendo um favor, Arthur. Vamos ler de novo? 3, 2, 1. Mais uma vez a última frase.
Diga o fraco, eu sou forte. Amém. Obrigada, irmã. Sabe o que é o mais legal de tudo isso? É que a gente não precisa estar forte. Embora eu sugiro que você treine, irmã. Faz bem para o corpo, como uma boa professora de educação física. Vai na força do ódio, mas só vai. Nem pensa. Essa semana eu postei um story lá, terminando a semana acabada. Só estava literalmente o pó da rabiola, mas eu fui. Daí alguém me mandou, uma amiga de longe, ai amiga, eu não tenho essa coragem. Eu falei, não pensa, só vai. Mas não é isso. Está fraca, amém, treina, irmã, fica forte no natural que te ajuda. Mas a questão é que a gente não vai na nossa força. A gente não vai naquilo que a gente pode fazer. Só que nós vamos numa declaração que o Senhor manda a gente declarar. A frase é bem clara, diga, fala para a pessoa que está do seu lado, diga, deixa sair da sua boca, diga. Eu estou cansada, estou me sentindo triste, estou desanimada, estou me sentindo sozinha, não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo fazer nada, eu me sinto acuada, eu estou com medo, estou com sentimento, com ataque na mente. Diga, eu sou fraca, mas eu sou forte. Eu estou fraca, mas eu sou forte. Porque eu não vou na minha força, eu vou na força daquele que me enviou. A guerra não é minha, a guerra é dele, o propósito é dele. Eu vou fazer aquilo que ele determinou que eu vou fazer. Os salmos que a gente leu para abrir o culto. Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e permanecemos de pé. O Senhor dá vitória ao rei e responde-nos quando clamamos. Clama e eu te responderei. Eu não confio no meu braço, eu não confio nas coisas fortes da terra, nos cavalos ou em carros, em nada disso. Eu confio no Senhor, porque Ele dá vitória. E nós vamos, lembra que eu falei que a vontade do Senhor é que a gente permaneça de pé, que a gente vá e lute, mas a gente fique inabaláveis. Vocês lembram disso? Rio, olha que, para fechar mesmo, eu estou acabando. Olha o que o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Se puder colocar lá, é o último texto aqui, e a gente vai orar. Segunda carta aos Coríntios, 12, versículo 9. E então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais vulneráveis nós nos colocarmos diante do Senhor, mais a graça dele vai estar sobre nós. Mas para fechar mesmo, se coloca de pé. Eu posso só ler o contexto dessa declaração de Paulo? Eu vou ler depois para você, tá, Manu? Posso ler? Que se encaixa em tudo aquilo que o Senhor vai fazer nesse ano na série Segredos? Posso mesmo explicar qual que é o contexto dessa declaração de Paulo? 2 Coríntios 12, a partir do versículo 1. Põe lá para mim, Arthur, fazendo favor. Louvor pode ir vindo. Se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe.
E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e viu palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. De tal coisa me gloriarei. Não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a me gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbesse com grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então Ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder do Senhor. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Sabe quando que foi a minha graça te basta? Quando ele ficou sabendo segredos que não podiam nem ser falados. E eu não sei se você entendeu a construção que o Senhor está fazendo conosco aqui. Eu posso falar uma coisa assim, de todo o coração. Eu creio que nessa estação o Senhor vai começar a revelar muitos segredos. Vai começar a nos mostrar muitas coisas, por visões, por sonhos, por palavras, eu tenho convicção nisso. Mas hoje o que o Senhor está falando, Ele falou, o caminho está acessível. Eu sei que vocês estão clamando e pode vir. Mas antes que eu começar a revelar, antes de eu começar a falar, vem aqui, só vamos se colocar no lugar e entender que tem um propósito para tudo isso. E entender que nós não estamos brincando de ser igreja, entender que nós não estamos brincando de ser mulheres de Deus, entender que os segredos que Ele vai começar a revelar a nós têm um propósito aqui nessa terra. Faz parte de uma guerra santa, que nós vamos ter que começar a enfrentar com aquilo que a gente já tem. Afiando as nossas espadas, fazendo lanças para nem deixar chegar perto, mas com a convicção e com a clareza, que nunca foi por nós, que se não fosse a graça dEle, que se não fosse o poder revestido dEle, a gente jamais conseguiria ter acesso para subir, para descer, para guerrear, para conquistar e para defender. De verdade, quando eu estava terminando essa palavra e escrevendo, o Senhor me lembrou de algo que, agora vão fazer 15 anos que eu pastoreio. Embora eu seja uma jovem, Eu comecei com 5 anos de idade, Mas desde o início, eu comecei, não faço as contas. Não é do Senhor e não é afiar a espada a fazer conta. Mas eu comecei a pastorear, eu tinha 24 para 25 anos. E eu tenho total convicção que eu jamais estaria preparada. Que eu reconheço a minha total pequenez. Se já hoje é assim, imagine naquela época. De verdade mesmo. Imagine uma pessoa, quem aqui tem 24 anos ou menos? Imagine a responsabilidade de você assumir uma igreja. Olha, Paulinha, Deus está vendo? Não é de convertida. Eu nunca frequentei escola bíblica. A minha família não era uma família, tem o temor e a sua fé, mas não é a mesma que hoje eu acredito. Eu ia, e frequentava. Amém. Eu não tinha um histórico familiar de pai, de avô, de tataravô, de crente, a 4ª, 8ª geração de crente, aleluia. Não. Nunca fui muito pervertida e nada, mas tinha meus históricos de coisas que eu fiz que me arrependo, porque eu nem entendi o lado da frente. Mas, por que eu estou falando isso? Que desde o começo, queridas, isso foi para mim muito bom. Não pensem vocês que foi sempre flores e todo mundo sempre me recebeu de braços abertos. Que legal, uma jovenzinha pastoreando.
Vocês não têm ideia quantas vezes riam na minha cara. Falavam assim, ó, e amém. Mas uma coisa eu sempre tive convicção. Mas, Senhor, eu não tenho nada para oferecer. Se não for o Senhor, não tem. Então tem que ser o Senhor, todos os dias, todo o tempo. Né? Cada passo, cada fé, cada coisa. E continua assim até hoje. De mim nada tenho, porque eu sou fraca. Mas quando eu falo que eu sou fraca, aí eu sou forte. Porque não é na minha força, é na força daquele que me enviou. E por que eu estou falando isso, queridas? Cadê a geração do exército valente, que não vai olhar para suas limitações, que não vai menosprezar aquilo que o Senhor já deu? Não importa a sua idade, não importa o seu histórico, não importa o que você viveu até hoje. A questão é que você tem a faca e o queijo na mão. Ou melhor dizendo, a lança e a espada na sua mão. Afia ela e faz uma arma de guerra. Se aliste para a guerra santa. Suba para entender, para discernir, para descobrir tesouros, mas desça para proteger aquilo que o Senhor já te deu. Feche teus olhos aí onde você está. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Não é na sua força, não é do seu jeito, não é com o seu entendimento, mas vem, sobe aqui, clama a mim e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe, te mostrarei o caminho, te darei as estratégias, te darei as armas para guerrear. E a primeira guerra que todos, sem exceção, enfrentamos, é que o inimigo não quer que você se achegue. O inimigo não quer que você viva a plenitude do que ele tem. E por isso tem muitos sofismas, muitas coisas que nos afastam e nos impedem de se achegar ao Pai. Nos afastam, nos impedem de subir. E uma delas é a religião, é a religiosidade. É ter um relacionamento com o Senhor pautado naquilo que eu fiz ou que eu deixei de fazer, no quanto eu me sinto digna ou indigna. E essa é a primeira guerra, que muitas vezes a gente fala assim, não, mas isso não é para mim. Eu ainda estou muito longe, eu ainda não vivo. E por que eu estou falando isso? Que eu gostaria de fazer uma oração aqui nessa noite, para você que entrou aqui pela primeira vez ou não, mas nunca entregou a sua vida para Jesus. Nunca abriu os teus lábios e nunca falou com uma declaração que Ele é o seu Senhor. Não é um convite a mudar de religião, não é um convite a mudar de igreja, mas é um convite para subir e ter um relacionamento íntimo com o Pai. Se você nunca fez essa oração, ou se você já fez em algum momento e por algum motivo se distraiu e sua espada ficou sem fio e você se afastou, isso é para você também. Aí mesmo onde você está, não quero constranger ninguém. Eu não vou te chamar à frente. Mas se esse é o seu caso e você sente o seu coração batendo mais forte, fala comigo. Eu quero te incentivar a fazer uma oração de entrega. É algo simples, mas tão poderoso. É o maior segredo que você pode ter na vida, liberado sobre você. É esse acesso de um relacionamento íntimo com o Pai. Então, se é o seu caso, coloque a mão no seu coração. E repita comigo uma oração falando assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu tomo uma decisão, de abrir o meu coração, para que o Senhor faça morada. Me ajude, a subir, e ter um relacionamento, íntimo com o Senhor. Eu reconheço, que Tu és, o Filho de Deus, que nasceu, que viveu, que morreu, mas que ressuscitou, e que hoje vive. Escreve meu nome, no livro da vida, e que de lá, ele nunca mais saia, e que eu possa, viver
todos os planos e propósitos que o Senhor tem para mim. Eu te peço perdão por tudo aquilo que fiz, que desagradou seu coração. E libero perdão para todos aqueles que erraram contra mim. Me ajuda, Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Sabemos que a festa nos céus, quando alguém faz essa oração, você talvez estava perdida, morta espiritualmente, hoje nasce no mundo espiritual. E é só um primeiro passo da sua subida para depois guerrear a sua guerra. E eu quero te incentivar, no final do culto, se você fez essa oração a primeira vez, passe no balcão ali, nós queremos te conhecer. Nós queremos ser o apoio para você, ser o exército que vai caminhar com você. Você não precisa fazer isso sozinha. Pastora, moro longe, é difícil eu vir aqui, não tem problema, procure uma igreja próxima da sua casa, que pregue a palavra, fale, aceitei Jesus, preciso ser cuidado, não quero caminhar sozinho, não quero fazer só o que eu penso, eu quero entender mais os planos e os propósitos do Senhor. Mas de qualquer forma, no final, nos permita te conhecer. Amém? Glória a Deus.